Boa tarde a todos, boa tarde a todos os presentes ao nosso encontro de hoje. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos. Como vocês já podem ver aí na tela, meu nome, Cicinato. Eu falo aqui do Rio de Janeiro. Hoje o dia está um pouquinho mais quente. A gente estava uns dias um pouco frios para a cidade do Rio de Janeiro. Estou vendo aqui que Simone está de Ribeirão. Vocês podem deixar aí no chat o que vocês falam, por favor. Então, Juliana, daqui do Rio de Janeiro, Contane aqui do Rio, Denise de Porto Alegre, Carandaí, Minas Gerais, então, mais Rio Grande do Sul, Rejane, a gente tem Simone de Limeira, São Paulo, São José dos Campos, Salvador, Bahia, terra, amo muito, terra de Salvador, Parnaíba, Piauí. Então, nosso encontro de hoje, né, a gente vai conversar um pouquinho sobre o CPT, né, o que é esse CPT, e especificidades, questões de navegação e também um olhar pedagógico para o uso dessa ferramenta. E um pouco sobre mim, né, sou professor de formação, já atuando há quase 30 anos nessa área que tanto amo, e tenho foco de pesquisa de interesse muito na área de educação e uso de tecnologias educacionais, educação à distância, minha linha de pesquisa. E então sou da Troika, um consultor da Troika, da empresa de consultoria educacional com base em São Paulo, né, em Vila Mariana, né, e a gente tem 3 linhas de trabalho principais, que é formação de professores, desenvolvimento de professores, a parte editorial e toda a parte de gestão também. Então, e a parceria com a National Geographic Learning. Perdão, Ieda, avisando que está sem áudio. Só verificar aqui, Ieda talvez já está sem áudio. Aqui, Ieda, talvez sair e voltar seja uma solução. Então, nós vamos hoje percorrer aproximadamente isso. Obrigado, Camila. A gente hoje vai percorrer a ferramenta CPT por aproximadamente 15 minutos, por aproximadamente 45 minutos, e teremos os 15 minutos finais para perguntas. Vamos abrir para as perguntas. Qualquer questão que tenha, peço, por favor, que insiram no chat, escrevam suas perguntas no chat, que elas serão respondidas. E, ao final, né, teremos esse momento de microfones abertos para perguntas mais específicas em relação à ferramenta. Tá? Então, anotem também, façam suas anotações, dúvidas, anotem também para perguntar depois, se não usar o chat, para depois sim vir pelo chat, para quem não puder usar o microfone no nosso encontro de hoje. Eu vou, inicialmente, compartilhar uma tela com vocês, né, uma apresentação, slide de apresentação, e logo em seguida nós vamos partir para a ferramenta, nós vamos partir para o CPT e explorar cada uma desses recursos. Então, verifiquem, por favor, se vocês conseguem visualizar. Sim. Sim, tá ótimo, obrigado. Então, primeiro, sim. CPT, né, quando a gente vê essa palavra ou escuta essa palavra, né, o que exatamente essas letras significam aqui para nós? Podem entrar no chat ou
Fala, Ângela. Perfeito, Letícia. Perfeito. Então, CPT, né, dentre as várias siglas com as quais a gente lida no nosso dia a dia, né, quando a gente tem essa palavra, a gente, no nosso caso, né, de universo material, né, Studio Graphic Learning, o CPT está para a gente como Classroom Presentation Tool. E ele funciona, né, esse Classroom Presentation Tool, né, então a gente tem o segundo como Class Presentation, a gente complementa como a resposta da Letícia de Classroom Presentation Tool, ou seja, ferramenta de apresentação em sala de aula. Então, ela é esse software que contém em si os recursos, que contém em si que espelha o Student's Book, né, que espelha o Workbook e também tem em si diversos outros recursos para tornar esse livro do aluno, tornar o livro de atividades um ambiente de interação em sala de aula, né, de interação por meio dos recursos que apresenta, como por meio de vídeos, por meio de áudio, por meio de jogos, por meio de possibilidades de apagar, de escrever. Então, é um software bastante completo e muito rico para utilização em sala de aula, né? Então, quando eu digo desse ambiente, né, rico de trabalho, né, para o professor e para o aluno, né, a gente vai compreender que, e mais à frente nós vamos ver, né, que o Student's Book, o que está impresso, o conteúdo impresso do Student's Book, seja isso um texto, seja gramática, quando a gente olha o livro do aluno, ele inclui de forma interativa, assim como o livro de atividades, né? Então, o Workbook também é parte integrante dos CPTs, né? Parte integrante da maior parte dos Classroom Presentation Tools presentes em utilização. Os CPTs, eles também incluem os áudios, os vídeos, atividades interativas, jogos, por meio de links. Então, aquele áudio que antes, e eu sou dessa época, né, daquele áudio que antes a professora ou o professor ia lá para a caixinha de toca-fita e escolhia a parte, a seleção e clicava, ou um pouco mais recente, quando a gente ia lá no CD. Sim, nem todos estão presentes. Em algumas edições, né, a gente tem o livro de atividades, Rosana, presentes no CPT. Então, ele a nossa apresentação hoje, ela faz muito uma abordagem ampla dos recursos e possibilidades dessa ferramenta, desse software. Então, quando eu digo what is included, é o que hoje nós temos como possibilidade de material interativo nessas ferramentas. Então, assim como áudio, vídeo, jogos, né, e essas outras atividades interativas. Então, como eu estava falando do áudio, por exemplo, né, o que a gente tinha antes desse, até bem pouco tempo, né, que a gente, no momento do áudio, ia lá e abria o CD, tocava para o aluno poder acompanhar. O CPT já apresenta isso, está embedded, é parte integrante do material interativo. Então, clicou na mesma página onde o aluno está vendo a atividade sendo projetada, né, sendo projetada no quadro interativo, seja projetado por meio de um projetor, seja projetado no computador mesmo, né, ele clica e abre. Para ele, facilita e agiliza todo o processo, né? Então, a gente vai começar um pouquinho mais, né, das questões pedagógicas envolvidas nisso, né? Outros recursos possíveis, né, de serem encontrados e incluídos nos materiais, né, NGL, vão ser essas on-screen answer keys, ou seja, a chave de resposta para alguma atividade feita do livro.
Então, uma atividade do livro do aluno, uma atividade do livro de atividades, do workbook. Também a chave de resposta está ali, e de formas diversas, né? Então, a gente vai ter chave de resposta, a gente vai ter uma atividade com a resposta, que clicou, apareceu. Vai ter outro momento que a chave de resposta vai abrir a verificação, vai abrir um campo e o professor vai digitar, o aluno vai poder digitar e logo em seguida conferir. Então, são outras possibilidades que a tecnologia permite, mas não importa se aparece de imediato ou se a gente tem a possibilidade de digitar para conferir, todas as chaves de resposta, todas as respostas para as atividades feitas estão ali presentes. Markup Tools, e aí são os recursos que mais à frente nós vamos descobrir, e são as canetas, são os marcadores de texto, né? São espelhos, são marcas que escondem adesivos. Então, são todas essas ferramentas, as markup tools, são todas essas ferramentas que vão agregar valor ao material digital, né? E, a partir daí, esse uso pedagógico que vão possibilitar esse outro uso pedagógico das ferramentas. E, por último, são outras, como tem assim, other features, são várias outras ferramentas que vão variar de material para material. Então, em alguns, a gente vai ter o timer, né? Ali o contador de tempo. Existe uma atividade, precisa ser cronometrada. A gente vai encontrar CPTs com essa ferramenta, a gente vai encontrar Drama Workbook, às vezes uma ferramenta que vai ter, em particular, uma área específica para atividades de gramática. Então, essas são possibilidades da ferramenta, mas o que a gente tem no software interativo, né, do nosso CPT, do nosso Classroom Presentation Tool, o Student's Book, né, e todos os outros recursos agregados que vão trazer essa interatividade. Então, por favor, coloquem perguntas ao longo da apresentação aqui no chat, tá? Caso tenham ao longo da apresentação, desses minutos iniciais da nossa apresentação, podem, por favor, tá? Fazer os seus comentários aí no chat e eu vou acompanhando e respondendo aqui, tá bom? Vou parar aqui um momento. E aí, sim, nós vamos agora, a partir de agora, sim, vou deixar aqui anotado, Letícia, ótimo se todos têm acesso ao CPT. O acesso ao CPT, ele varia, né, assim, de recurso em recurso, o acesso digital, acesso por flash drive, o acesso por pendrive, acesso por link, existem as especificidades de cada material. Então, eu vou compartilhar agora com vocês. Sim, Sumaya, estou vendo já a pergunta aqui da Sumaya, e vamos guardando aqui para a gente poder descobrir as respostas, encontrar as respostas e conversar um pouquinho sobre elas, né? Perfeito, perfeito. Tá, Rejane, tem mais outra questão? Sim, a pergunta da Alexandrina, ok? Está aqui no chat. Então, hoje, vou compartilhar com vocês e fazer a apresentação de um material que eu acompanho. São dois, né, que eu selecionei para hoje, né, que eu acompanho junto aos meus professores, junto à minha sala de aula também. É o Our World 3, né? Então, é o material da série Our World. E eu selecionei um em particular, que é o 3. Nenhum motivo, mas apenas
a questão daqui desse visual, né, e a gente poder conhecer um pouquinho o CPT. Então, deixa eu voltar aqui. A gente vai para a área principal aqui. Esse é o painel do CPT do Our World. Então, algumas perguntas aqui, a Rosane já respondendo Letícia. Então, vão, por favor, incluindo suas perguntas aqui no chat ao longo da apresentação, conforme forem surgindo, e a equipe NGL vai atendendo às solicitações. Então, o que a gente tem, no momento em que a gente tem o CPT instalado na nossa sala de aula, ele vai, inicialmente, abrir um painel. Né? A gente tem o painel, esse é o painel do Our World. Vou mostrar para vocês um outro painel, que é o painel do Impact. E esse é o painel do Impact 4. Então, não importa a série utilizada, todas elas vão ter inicialmente, vão apresentar o mapa do livro utilizado. O mapa é o livro 1 da série Our World. Qual é o livro? Vocês vão encontrar o mapa, é do Impact. Ele vai ter esse visual. Então, cada recurso, cada material vai apresentar um design específico para a sua identidade, correspondente à sua identidade. E todos eles vão espelhar o livro do aluno, das unidades do livro do aluno. Então, por exemplo, no Impact 4, a unidade 1 é o Pushing the Limits. Então, a gente tem exatamente do livro do aluno o espelho aqui, Pushing the Limits. O Express Yourself, na seção do material, a gente encontra aqui também. A gente vai ter a parte de baixo da tela, olhando a parte de baixo da nossa tela, a gente vai encontrar as ferramentas que vão agregar esses outros recursos ao CPT. Isso, eu digo aqui, do Impact 4. Nós vamos olhar para essa mesma área no material do Our World. Então, do mesmo modo do Impact, a gente encontra aqui no CPT do Our World o painel inicial. E vocês podem perguntar, mas Cicinato, e aquela outra área onde eu tenho os outros recursos, como caneta e todos esses outros? Uma vez clicado numa unidade em particular e abrindo uma seção dessa unidade, o material do Our World ele vai apresentar esses outros recursos com outro design. Como à direita da nossa tela, nós vamos encontrar 3 ícones. A gente tem o ícone de zoom, que para as questões, né, de a tela está pequena, né, a apresentação ficou pequena, ele é um excelente recurso, nós vamos já explorar. As outras ferramentas que a gente vai ter, como a caneta, a gente vai ter logo abaixo o marcador de texto, a gente tem a borracha. Então, esses são os recursos do Our World. E assim vai ser para todos os outros materiais. Cada um tem a sua especificidade, cada um tem os recursos que correspondem, né, ao material utilizado. Deixa eu só fechar aqui, por favor. Ao material utilizado. Sim, Sumaya, da sua pergunta, você fala do Companion Site. Tá? Então, não é do CPT. O CPT ele vai ser o espelho... Isso, Anderson. Obrigado, Anderson. O CPT ele é o material, o software, né, interativo para utilização em sala de aula, né, com os vídeos, com os áudios, todos esses outros recursos. O material de apoio
né, como os worksheets, material de impressão, das atividades de impressão, áudio do livro que a gente pode salvar, pode baixar e salvar, acesso ao livro do professor também, na sua versão digital. Isso a gente encontra, assim, no Companion Site. Tá? Essa edição que nós estamos utilizando aqui é a segunda edição, a second edition do Our World. Tá? Então, sim, alguém abriu o microfone? Não. Oi. Não, eu só ia. Tudo bem, Sinato? Anderson? Tudo bem, Anderson? Tudo bem. Só para falar para a Sumaya que para acessar o Companion Site existe um acesso que é padrão, não requer cadastro. Por isso que eu estou perguntando se é a primeira ou a segunda edição, porque são sites diferentes, com acessos diferentes. Mas ela consegue essas atividades lá, tá? Obrigado, Andy. Então, nós vamos agora nós vamos navegar nas áreas aqui do livro do aluno, né? E que é muito interessante, assim, nós como professores, né, em sala de aula, e a gente pensa na vida, que a gente quer facilitar muito a nossa vida no que diz respeito a esses acessos de recursos, né? Para quê? Para que a gente possa aumentar e maximizar a nossa interação com o aluno, pensando em recursos diferentes, possibilidades diferentes de trabalho com os nossos alunos, a partir daquilo que o recurso tecnológico nos oferece. Né? Então, nós vamos olhar uma unidade, vou navegar, então, mais uma vez, perguntas, vamos sim, acompanhando aqui pelo chat. O material do Our World, a gente vai ter, pensando na unidade 1, clicou, passou o mouse em cima, antes de clicar, ele vai nos apresentar Students Book, Workbook e Grammar Workbook, que são os features, os componentes dessa série. E aí nós vamos, em sala de aula, pensando dentro do nosso planejamento, qual vai ser utilizado. No momento, nós vamos para o Students Book. Queremos fazer essa apresentação. Então, Students Book, nós clicamos, no Our World, a gente vai ter esse índice. E esse índice ele é muito interessante, porque ele nos direciona à área. A gente não precisa ir tela por tela. Se a gente está no meio da unidade e a gente quer ir direto para o Vocabulary 2, a gente sabe que a aula de hoje é Vocabulary 2. Então, a gente já vem direto no Vocabulary 2, sem precisar digitar página ou sem precisar ir tela por tela. Cláudio, o acesso ao CPT, ele pode ser feito, isso vai depender de série também. Tá? Então, precisa saber qual é a série utilizada, mas pode ser feita por um pendrive, tem material que o acesso é feito por link, então existem por CDs, então a gente tem acessos diferentes. Tá? Então, vamos então para o Vocabulary 2. Navegamos Vocabulary 2. Abrindo a página. A gente vai ter, lembra que eu falei da parte interativa desse material, desse software? Então, a gente tem a página do Students Book. Como nós podemos ver, páginas 18 e 19. Essas são as páginas correspondentes do livro do aluno. O livro do aluno impresso não vai ter alguns dos ícones aqui, né, porque são os ícones interativos. São os ícones interativos. Não, Cláudia, não é um site, né, ele é um software. Né, existe material como o Our World, que o acesso pode sim ser feito via internet, web. Tá? O site, isso, Andy, o Companion Site, sim. O CPT, não, ele é um software. Tá? Para a série Our World, esse software ele pode sim ser acessado via internet, mas fica na dependência de ter rede ou não. Mas o CPT ele funciona como um software que espelha de modo interativo e agrega outros recursos ao material impresso. Então, nessas páginas do Our World, a gente vai ter
Vocabulary 2, e logo ao lado tem um botão, tem um ícone. Esse ícone é um ícone de play, né? Então, ele é fácil de ser compreendido, ele é um botão de play. Então, clicou aqui, toda vez que tem um botão de play, a gente vai ter um vídeo. Então, o professor já sabe que aqui é um vídeo, o aluno já sabe que aqui é um vídeo. Quando a gente tem esse ícone da estrela, é um jogo. Então, vai começar uma sessão da aula, do livro que a gente tem, vamos, então, começar por um jogo. Então, aqui vocês vão ter um joguinho que o professor vai explorar conforme os seus objetivos do momento, explorando o vocabulário com esse aluno, fazendo as perguntas. Então, e aí ele tem a setinha para poder avançar para a questão seguinte, e aí a gente vai ter o play. Quero iniciar a aula com esse vídeo, a gente clica, facilita, a gente não navega para nenhum outro lugar, não precisa abrir nenhum outro, ter a barra do computador embaixo, aberta, para agora tem que pegar um vídeo. Não, tudo aqui. Então, isso é muito bom, né? As professoras, chegou aqui, play. Opa, aqui ficou play. Play. Pequeno, vamos aumentar então. Vem aqui, aumenta, tela inteira. E play o vídeo. Preciso de legenda. Então, precisou, voltamos, deixa eu ver aqui, deixei aqui. Então, precisou da legenda, tem a legenda no vídeo também, vai de acordo com os objetivos que essa professora tenha para a sua aula. Então, os recursos que facilitam muito a vida do aluno que está no início, precisa trabalhar a questão da audição e desenvolver essa audição, está em processo de letramento também ainda está nessa fase inicial, ainda fazendo sentido de letras, e letras em outro idioma também, palavras em outros idiomas. Então, a gente encontra aqui essa possibilidade. A gente vai ter ainda, aqui ao lado, vocês veem 3 botõezinhos. Esses 3 botões, bom, para que servem? Clicou no botão, abriu a atividade. Então, está pequeno na tela, clica no botão e abre. E aí sim a gente entra na interatividade. Então, o professor explorou a imagem, cada momento, cada hora, às 7h30 da manhã. O que faz às 7h30 da manhã? Que atividade é essa que a pessoa está fazendo às 7 da manhã? Have a shower. O professor pode ir para o aluno também, depois de uma prática, né? What time do you have a shower? Explora isso com o aluno. E, na hora da resposta, já está aqui, true or false. Clicou, o aluno escolheu, marcou, todos visualizaram, economizamos tempo. Está certo? Está errado? Vamos verificar. Então, os recursos dos CPTs todos vão ter também a sua área de resposta. Verificou? Aqui à direita, embaixo da tela, a gente vai ter uma a uma, ou a gente vai ter todas as respostas. Então, ainda vai da estratégia que a professora vai adotar em sala de aula. A possibilidade, por exemplo, esse material nos traz de ir questão por questão ou verificar todas. Então, esse é um recurso que está no Our World, mas também é um recurso presente nos outros materiais, nos outros CPTs. Então, deixa eu só... Então, o que a gente tem nessa página aqui, a gente vai ter uma outra ferramenta, que ela, como eu disse, ela vai variar o design, o ícone, a funcionalidade, ela pode ter uma pequena modificação de um CPT para o outro, mas todos eles vão nos dar essa possibilidade também
de dar um zoom. Então, preciso abrir, tornar isso aqui mais visível para o meu aluno. Então, cliquei aqui, não está suficiente. Abro mais ainda na tela. E aí, nós fazemos a atividade com o aluno. Antes, e essa ainda não é interativa, tá? Mas ele nos traz esse recurso. Tá? Então, o professor aqui, a professora vai, dentro das suas possibilidades, fazer as marcações, usar, marcar, mina. So, it's about he and she, se o trabalho vai ser feito, quer fazer uma distinção, ele quer, ou a professora quer fazer a hora, destaque da hora, que marcou, destacou essa hora. Então, esses são alguns dos recursos apresentados pelo CPP. E tem um outro também que vocês vão... Deixa eu diminuir aqui, por favor. Tá. Deixa eu conseguir. E aí a gente vai voltar para a nossa tela. E aí vocês estão vendo, a tela está dupla. E fica, poxa, Cicinato, é muita informação para o aluno. Né? Assim, tem desenhos, a gente tem texto, a gente tem tabelas. Então, é muita informação para o aluno. O que a gente pode fazer? Bom, vou apresentar uma única página. À direita, mais uma vez, embaixo, o último ícone é o ícone de página única. Então, foco. A gente direciona o foco para uma página em particular. E nessa página em particular, a gente, nesse recurso que nós temos aqui, que estou apresentando, a gente vai trabalhar com... ainda no... Aqui marcado, desmarquei. Então, a gente vai aumentar, excluir todas as outras informações que a gente tem e trabalhar especificamente o que se deseja. Então, a gente consegue tirar do aluno aquela distração e trazer, a partir da ferramenta do Zoom, esse foco que se deseja. E vocês ainda vão encontrar aqui um outro, além do ícone, além do jogo, do vídeo, já incluído, além do ícone de um jogo, além da atividade interativa, que é o momento em que a gente clica nesses botões, a atividade estática se torna uma atividade interativa. Aí a gente vai ter também um outro TR 1.5. Isso para o Our World, mas para os outros recursos também. E o que isso significa? Track. Sim, Leonardo. Então, aí, clicamos e vai ter o áudio. Então, esses são os recursos que nós encontramos nos CPPs. Facilitando ainda a navegação para o Our World. Deixa eu ver aqui, eu estou com uma questão no meu mouse. E aí, facilitando a navegação, a gente tem no Our World, à direita, também o ícone WB em azul, que significa navegar direto para o livro de atividades. Clicou aqui, nós não precisamos voltar para o painel principal. Né? No próprio livro do aluno, do Student's Book, a gente consegue ir direto para o Workbook, o livro de atividades. E aqui no livro de atividades, a gente vai encontrar os mesmos recursos interativos. Né? Aquelas atividades que pedem do aluno uma resposta mais fechada, como em vocabulário 2, deixa eu focar aqui agora com vocês, página, vocabulário 2, vocabulary 2, essa a gente tem respostas fechadas. Por isso, como respostas fechadas, a gente vai encontrar os botões, os três pontos à esquerda, e elas vão abrir a
parte interativa. E no caso do Our World, essas atividades, vocês vão ver, a resposta já está aqui. Então, vai dessa professora, desse professor, pensar nas estratégias pedagógicas utilizadas para verificar o exercício em si, o momento de verificação de uma atividade. Pode explorar antes. Se trabalha com quadro interativo, escreve, pode escrever aqui. Feita a verificação, clicou, encontrou a resposta. Facilita a vida, agiliza o processo, possibilita uma interação maior com o aluno, porque tempo é economizado. Então, na hora de verificar a resposta, às vezes o aluno, Tinte, qual é a resposta para o número 2, os pequenininhos principalmente? Então, qual foi mesmo a do número 3? Aqui, está aí no quadro já para esse aluno. Então, a gente economiza também tempo para ter essa relação mais próxima com o aluno e mais personalizada na hora de verificar um exercício. Sim, sim. Então, esses são alguns dos recursos que nós encontramos no Our World. Esses recursos eles vão estar também presentes e de um design diferente, pode estar com um design diferente numa outra série, no livro adotado. Então, vou apresentar aqui para vocês alguns dos recursos quando a gente pensa no que acabou de ver no Our World para o outro material, outro da série, Impact. Também o painel de atividade das unidades. Logo abaixo, a gente vai ter a barra de tarefas, a barra com os recursos, e alguns recursos que são diferenciados. Então, vamos explorar uma das unidades, e vai ser The Footprint of Fun. Então, a unidade 4. Lembra, logo no início, quando a gente quer voltar para o painel, a gente tem Units à esquerda, na parte baixa da tela. Volta para o painel. Nós queremos ir para uma unidade específica, nós clicamos nessa unidade que desejamos. Nesse material, no CPT do Impact, a gente vai ter Student Book e Workbook num formato, num design diferente. Então, a gente vai ter nesse painel, uma vez entrando na unidade, a unidade já vai nos oferecer o material. Nós desejamos Student Book ou Workbook. Queremos Student Book. Podemos também navegar facilmente na seção do livro, né, que nós desejamos, e primeiro momento com o material, com a unidade. Unidade 4, primeiro encontro com os alunos. Unit Opener. Nós vamos explorar Unit Opener com os nossos alunos. E aí tem essa imagem toda. Mais uma vez, imagem completa. Fotografia do spread, das 2 páginas. Queremos trabalhar uma parte apenas. Recursos. Vamos olhar para os recursos extras que o Impact nos oferece. E, quando na parte de baixo da tela nós olhamos o primeiro, são os resources. O segundo, Window Shade. O terceiro, vou mostrar para vocês agora, o Zoom to Region. Não quero começar a aula usando a página inteira, apenas uma parte e instigar desse nosso aluno. Cliquei, Zoom to Region, ficou marcado. Vamos selecionar uma área da tela com o mouse, arrastei uma área da tela, abriu. E aí a gente vai trabalhar conforme a estratégia. Então, tem um recurso aqui de pensamento crítico, de desenvolvimento de pensamento crítico,
de analisar a imagem, de colocar-se nesse local, pensar em situações semelhantes já experienciadas pelo nosso aluno, como é estar num lugar desse. Então, é um recurso que nos possibilita, por exemplo, esse é um recurso que nós temos no Impact. Mas essa é a natureza de um software, né, interativo, como o Classroom Presentation Tool. Né? Ele vai ter as suas especificidades. Ele é muito bacana, Juliana. Em sala de aula, usando com os alunos, a gente pode... são diversas as possibilidades. Né? Então, a gente pode ter um guess who, guess where. Então, a gente pode criar esse put yourself in the picture, né, para desenvolver esse olhar do aluno de como é estar num lugar como esse, antecipar o assunto da unidade. Então, são diversas as possibilidades que a gente tem. Um recurso tão simples, né, mas tão enriquecedor para uma sala de aula, que a gente não teria no material impresso. Né? No passado, a gente talvez tivesse que recortar uma página de revista, de trabalhar essa página de revista com o livro fechado antes, né? Então, explorar esse ambiente. E aqui a gente já tem. Né? O mais interessante quando a gente trabalha com os recursos tecnológicos é poder sair deles, conhecer as possibilidades e, como professoras e professores, olhar tudo que pode favorecer a aprendizagem, esse processo de aprendizagem. Então, como os recursos apresentados pelo CPT agregam ao objetivo de aprendizagem daquela aula, daquele programa, né, de unidade, do programa de um semestre e do programa anual. Então, esse é um dos recursos. E aí, a gente vai ter o pointer. Deixa eu explorar esse pointer aqui com vocês. O pointer, ele volta à neutralidade de utilização da tela. Então, eu passo o meu cursor e o meu cursor vai encontrar interatividades no CPT. Se eu passo por aqui, eu não encontro, cheguei à direita, na parte de baixo, o cursor já mudou para uma mãozinha. A seta muda para uma mão. Indica que aqui a gente tem uma área de abertura de tela. Então, nesse caso, a gente tem uma apresentação que não possibilita escrever, mas apenas ampliou a unidade inicial. Lembra do recurso? Aqui a gente abriu as 3 perguntas. Lembra do recurso Zoom to Region? Nós exploramos a imagem. O aluno, de certo modo, já respondeu a primeira pergunta. A gente só quer agora explorar a última. Nós vimos aqui, porque a primeira pergunta já foi discutida, antecipada, a gente selecionou o recurso e abriu apenas uma única pergunta, e a gente tem foco. A página, quando a gente pensa no foco, a gente vai explorar os outros recursos, a gente vai ter aqui também todas essas outras áreas, voltando para o pointer, aqui vai abrir listening, o áudio está aqui, clicou, aluno ouviu. Do mesmo modo, a gente vai ter os vídeos e a gente vai ter um outro que, deixa eu só abrir aqui, esse aqui, a atividade 5. Quando eu clico, essa atividade, ela já, no momento da verificação da atividade, ela vai nos apresentar as respostas, não dadas, prontas, mas elas são arrastáveis, vamos dizer assim. Então, colocou ali, explorou com o aluno, a gente tem essa interatividade. Podemos verificar as respostas, show answers. Todas as respostas estão presentes no CPT. Podemos dar reset e seguir com a aula em si.
Nós queremos, por alguma razão pedagógica, esconder uma parte. Eu vou colocar numa página simples. Nós estamos utilizando esse material aqui, essa página, perdão, e eu quero esconder uma parte dessa imagem. Esse recurso nos possibilita o Window Shade. O Window Shade é mais um outro recurso que vai trabalhar com a favor desse professor, a favor do aluno no seu processo, porque ele permite esconder partes do texto, partes da página. Então, esse é outro recurso. Então, os CPTs, eles vão ter em si essas maravilhas que eu digo, né? Porque ele não é apenas esse recurso tecnológico, mas é um recurso que é um aliado da nossa sala de aula, né? Que vai ser utilizado de modo a conversar com os objetivos de aprendizagem. Então, isso é o bacana, né? Que eu, no meu uso dos CPTs, né? Então, o uso que as professoras, né, que eu coordeno, né, que elas gostam, né, elas buscam, né, e sempre tem uma novidade, sempre, com o passar do tempo, a gente descobre novas possibilidades, novos recursos de uso dessa ferramenta. Então, essa apresentação, deixa eu só rapidamente aqui, a gente estava no 4, e o workbook também. Então, a gente só fechando essa parte, a gente também vai encontrar nesse material o workbook e algumas features, alguns recursos diferenciados. Tá? Então, dos recursos diferenciados aqui a gente vai ter, a resposta não aparece nesse material, mas está lá, a gente pode inicialmente começar a correção sem ter a resposta. Os alunos já são, né, mais maduros, aqueles que usam esse material. Nós clicamos, uma a uma, temos a resposta. Podemos navegar questão por questão, se a gente for pela seta. Ou nós podemos, de acordo com o objetivo da aula, o objetivo de verificação de aprendizagem, clicar no Show All, e todas as respostas aparecem de uma vez. Então, são todos recursos que vão, a gente navegando a mesma coisa. Tá? Então, quero voltar para a página inicial. Units é o painel. Então, esse é um pouco hoje da apresentação sobre os CPTs, as possibilidades de uso, né, desse recurso maravilhoso que a gente tem para a sala de aula, né, que vai junto, nós professores, né, nós coordenadores, nós vamos, junto com o CPT, orientar o programa com a utilização também dos recursos que estão presentes no Companion Site. Então, eles conversam para que o nosso objetivo, né, nossa razão de ser, né, possa realmente acontecer e estar ali no nosso dia a dia com os nossos alunos. Então, eu prometi esses 45 minutos, navegar por 45 minutos. Então, agora com vocês, suas perguntas em relação ao CPT, aquelas que eu puder responder, as que eu não souber responder, nós temos aqui Camila, temos Rosane, temos Lange, então, para também tirar suas dúvidas em relação a esse material. Cincinato, a sua apresentação foi fantástica. Eu acho que foi uma das melhores apresentações que eu já vi aqui do National Geographic. Parabéns. Obrigado. A minha pergunta é o seguinte, eu entendo que você pode encontrar o CPT através de um pendrive ou um CD, né? Mas parece que eu ouvi você falando que teria, se você tem acesso à internet, também você pode ter acesso ao CPT online? O Our World
essa série ela tem o CPT, tem a versão do CPT online. O Our World Second Edition, ele tem essa versão online também. A gente só fica nessa dependência, né, Leonardo, da internet. Eu sei, assim, eu tenho as minhas professoras que utilizam o material do Our World, no Fundamental 1, e funciona perfeitamente em sala de aula, mas se existe essa... a internet caiu hoje, naquele momento não vai poder usar. Mas o Our World também tem a sua versão, tem o pendrive, tem a versão para instalação na máquina. Ah, sim, tá ótimo. Juliana? Sim, por favor. Desculpe, eu não sei se a Juliana vai fazer primeiro, aqui é a Rejane. Poderia fazer uma perguntinha? Sim, por favor. Eu uso diariamente com meus alunos, e falando no Our World, no 3, eu até pedi para você, se pudesse abrir a página na unidade 6, só para mostrar um exemplo, que eu trabalhei com eles essa semana, e quando tem um exercíciozinho que eles precisam olhar o food, a foto ficou bem pequenininha, porque eu trabalho com televisão com eles tiveram que vir bem próximo e ficou até difícil para eles verem. Eu não sei se tem alguma maneira de fazer essa foto ampliada para eles ou não. É na parte dos joguinhos. Sim, vou abrir aqui, você me orienta? Sim, é o 3, nível 3, Our World Second Edition, Unit 6, Vocabulary 1. É no 6, não é isso? Isso. What's for Dinner? Isso, Students Book, Vocabulary 1. Sim. Aí vai abrir a partezinha ali do game, né? Só um instantinho. Aqui. A gente fica na tela navegando com a janelinha do chat, a janelinha dos vídeos. Aí, deixa eu ver aqui ali, no game. Isso, no game. Não é nesse, não. É na próxima página. Desculpe, na próxima página. Sim, a gente vai ter na próxima. Sim, isso, aqui, agora na estrelinha ali, ó. Não é essa ainda. Não é essa ainda. Talvez seja na próxima até. A lógica, deixa eu só ver aqui, Vocabulary 2. Vamos ver. Não, também não. Deixa até, eu tô com a página minha aberta aqui, mas assim, é uma atividade de joguinhos que eles precisavam ver, e aí a foto aparecia bem pequenininha, que eles não conseguiam visualizar, assim, tipo assim, né, eles estão aprendendo Bench of Bananas, Glass of Juice, então tinha, né, uma foto, só que eles não conseguiam visualizar de longe. Deixa eu ver se eu consigo achar até aqui. No momento em que, Rejane, a gente abre uma parte interativa, aquele recurso... Dá licença. Sim, Cláudia. Eu acho que é a última página. Eu uso o livro também, e o game que a professora está se referindo, no livro consta na página 113. Então, é a última página da unidade 6. Página 113... Não, ele também não está aqui. Mas no livro, como ela falou das fotos, tem fruta, tem animais. É como se fosse um ludo, né? Tem o start e o finish. O que acontece, Cláudia e Rejane, quando o que eu estava falando, quando a gente abre um recurso, desses recursos interativos, por exemplo, a gente vou voltar naquele Eu acho que você jogo, passou né? nessa página. Então, ele não nos possibilita, a ferramenta de zoom não pode ser usada. A gente não consegue fazer essa janela extra que abre, que é aberta, com o zoom ao mesmo tempo. Uma possibilidade é verificar se o computador que vocês estão utilizando permite ampliar a tela, fazer aquele zoom de tela. Eu descobri. Então, sim. Eu descobri exatamente, naquela primeira página que você abriu,
volta um pouquinho, isso, na segunda, aí, não, na próxima. Sim. Agora eu descobri qual que é, vai só para a próxima. Página 98. Na próxima. Esse, abre ali a estrelinha, que aí vai aparecer o joguinho, isso. Aí, ó, dá o stop ali para você ver. Ó, para você ali apareceu maior. Para mim, aqui, para nós aqui, para mim, pelo menos, aparece essa foto bem pequenininha, que eles não conseguem visualizar. Então... Desculpa interromper. No Look 3 também acontece isso. Eu acho que algum bug, que algumas atividades, a gente abre a atividade e a foto vem bem pequenininha. É o caso meu aqui também, eles não conseguem visualizar. Uhum. O CPT é excelente, eventualmente acontece isso aí. E tem ver as configurações da máquina que está sendo utilizada, né, onde o CPT foi instalado, e se essa máquina possibilita, num caso como esse, né, a gente, aqueles recursos, aqueles planos que a gente tem, de fazer esse control mais para poder aumentar a tela pela CPU, pelo computador, né, e não pelo CPT, porque ele realmente não vai possibilitar abrir essa outra atividade interativa com o Zoom. Ele só permite se tiver nessa página inicial, isso no Our Work. Então, quando isso acontece, às vezes está usando uma tela menor, então precisa desse zoom maior, que não é o específico, não atende à necessidade daquele momento, e o computador nos possibilita isso, é algo que às vezes eu faço de lá, dar o Ctrl+, até chegar no ponto em que eu desejo. Alguns materiais permitem, alguns softwares permitem que o computador, a gente consiga esse zoom pelo computador, e outros não. E aí a gente tem que ver realmente, cada caso, qual é a máquina que está instalada, em que máquina o CPT foi instalado, se a memória também ela é uma memória que está suficiente para suportar os recursos do CPT. O Windows precisa ser verificado também se está atualizado. Então, tem todas essas, tem os requisitos mínimos. Então, isso tudo precisa ser visto porque, por exemplo, aqui para mim, na minha máquina, abriu e eu não precisaria de um zoom. Exatamente, aqui não. Porque como ele é refletido na televisão, que eu trabalho muito com a televisão com eles, né, com o computador e televisão ao mesmo tempo, e aí na TV ele aparece pequenininho. Uhum. Sim. Alguma outra pergunta sobre a utilização de CPTs? Orientações também pedagógicas, né? Não apenas a parte tecnológica, vocês gostariam de compartilhar? Qual é o link, se eu quiser acessar online, qual seria o link para acessar o CPT? Leonardo, peço a você para entrar em contato com o Futur, tá, para poder solicitar o link e ver essa questão do acesso, tá? E aí você vai poder te dar essa resposta. Tá? Então, eu acho que o importante, né, da gente usar, né, desses recursos, né? Eu lembro quando, né, o quadro interativo entrou no Brasil, começou no Brasil, entrou nas nossas salas de aula, né, do UAU, que foi para todos nós, e tentar explorar o máximo daquele material do tecnológico, né, pelo tecnológico, vai ter um dado virtual, vou usar o dado virtual, e depois a gente para e aprende, não, tem muito mais, vamos explorar mais o pedagógico desses recursos, né, e o CPT é isso, ele é esse aliado da sala de aula, e ele encanta pelo visual, encanta pela atividade, nos facilita, como eu falei, a vida de ser muito rápido para vários recursos e coisas que antes a gente precisava ir a 2, 3, 4 lugares para conseguir fazer uma atividade com nossos alunos. Então, mais alguma pergunta? Algum comentário sobre o nosso encontro que vocês gostariam sobre o uso do CPT? Com licença, eu gostaria de fazer uma pergunta com relação aos livros, né? Quanto à adequação dos livros. A Laisa, ela sempre é muito prestativa,
ela sempre me responde todas as dúvidas, mas eu ainda tenho a dúvida, Laisa. Eu uso, né, praticamente todos os livros da série Our World, que eu tenho alunos dentro da faixa etária, né? Desde dos 9 até os 13 anos. E aí, hoje, eu vejo o Impact, né? Me interessei bastante, e como você mostrou os 2 livros, eu queria saber qual que seria a principal diferença, por exemplo, além da idade, né? Para uma criança, por exemplo, que está nessa idade de transição, entre os 13 e 15 anos, e considerando que seja uma criança que já tenha um conhecimento maior, que faça inglês há mais tempo, né? O que eu tenho que analisar na hora de escolher o Our World e o Impact? Bom, Cláudia, primeiro, eu vou falar assim, para maiores informações, eu acho muito importante você conversar com o representante da National Geographic, que vai te orientar muito bem em relação ao melhor material, o material que mais se adequa ao projeto político-pedagógico, né, da escola. Uhum. Então, acho que conversar com mais calma, mais detalhe, para poder fazer análise de todos esses materiais. Uhum. Eu posso falar agora como alguém que tem os 2 materiais no dia a dia. É isso que eu gostaria de ouvir. Então, exatamente. O que eu vejo assim, os alunos que estão no Fundamental 1 utilizando o Our World, e depois que eles seguem para o Impact, eles seguem para o Fundamental 2, né, e usam a série Impact, eles não encontram, acho que isso é muito interessante, né, eles não encontram. Porque é uma grande mudança, a gente sabe muito bem a criança, não do material, mas quero dizer, essa passagem de nível, né, de Fundamental 1 para o Fundamental 2, né, é um grande impacto na vida da criança. Né, são muitos professores, são muitos livros que eles usam, né, e tem que entender toda aquela nova dinâmica. Né? E, além disso, tem a questão pedagógica também. Né? Então, essa transição ela é uma transição muito tranquila para os nossos alunos. Né, do material, de como eles conversam, né, embora sejam de séries distintas, né, mas o que mantém a linha, né, de pedagógica do material é uma linha muito semelhante. Né? Então, as questões de mundo, aquilo que vai muito mais além da gramática, do vocabulário, e traz o aluno um universo para além do seu dia a dia, que a gente tem das explorações, né, pensar na ideia dos exploradores. Então, essa linha é uma linha que encanta os alunos, e eles, na minha realidade, eles conseguem lidar muito bem com essa passagem. E também com a questão de language, a questão de nível de língua. Né? São séries que permitem o acompanhamento e a progressão desse aluno. Está lá no A1, quando a gente pensa no CEF, né? Está lá no A1 e ele vai progredindo, né, no seu caminho de A2, na transição A2, A2+, P1. Então, os alunos costumam atender muito bem as nossas expectativas de aprendizagem deles. Então, mas eu peço, conversa com o seu representante, que vai conseguir te orientar melhor, mostrar o material, se vai analisar os 2 e ver se realmente se adequa ao projeto, né, político-pedagógico que vocês, e ao programa pedagógico que vocês adotam. Ok, muitíssimo obrigada pela explicação. Eliza, você sempre atende muito bem. É que é tanta coisa, é tanta novidade, e eu fico realmente, assim, muito animada, né? Não, na verdade, eu não tinha noção do alcance do CPT, né? E é como eu te falei, eu quero adotar o Impact, mas eu queria ver realmente se é o livro adequado para o meu aluno, né? Tá bom? Muitíssimo obrigada. Obrigado. E aí, eu não vou mais nada, né? Vamos conversar, me aguarde. Bom, gostaria de agradecer a presença de vocês. Passei 7 minutinhos aqui, mas
É sempre um bom motivo a gente estar esclarecer, compreender, ter essa conversa. Tá? Então, muito obrigado e espero que possamos nos